Olá, ouvintes da Rádio UERJ, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângelo Figueiredo e no episódio de hoje falaremos de um assunto importante e que frequentemente causa dúvidas: as férias e os registros de frequência dos servidores. Para esclarecer nossas dúvidas, contamos com a participação de Leonardo Rocha, da Procuradoria da UERJ. Bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ângelo. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante para os servidores. Vamos começar falando sobre as regulamentações das férias de servidores estatutários. Leonardo, há alguma diferença de regulamento entre estatutários e contratados em relação às férias? Sim, Ângelo. É importante esclarecermos que os profissionais contratados têm suas férias e demais direitos regidos por contratos administrativos. Já os trabalhadores concursados, no caso da UERJ, contam com o Estatuto de Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Na prática, no entanto, não há grande diferença entre os dois regimes quanto a esse aspecto. As duas categorias, à exceção dos docentes, gozam do direito a 30 dias de férias, que devem ser tiradas preferencialmente de forma integral, mas em caso de necessidade ou em função do serviço prestado, podem ser divididas em até 3 vezes. Leonardo, que diferença, então, a gente pode apontar no direito a férias de contratados e estatutários? Ângelo, a diferença mais pontual está na possibilidade de parcelamento das férias. As duas categorias podem dividir suas férias em até 3 momentos, como eu disse. No entanto, os concursados só podem distribuir este tempo em períodos de 15 ou 10 dias. Já os trabalhadores contratados, a partir da reforma trabalhista, podem optar até mesmo por período de 5 dias, desde que algum dos 3 períodos de férias tenha no mínimo 14 dias. Ou seja, pode tirar um período de 20 dias e outro de 10 dias, por exemplo, ou até mesmo um período de 20 dias e 2 períodos de 5. É preciso apenas respeitar esses 3 critérios. No máximo 3 períodos, pelo menos um período de no mínimo 14 dias, e nenhum período pode ser inferior a 5 dias. Outra diferença entre o regime estatutário e o contrato é que o servidor que ingressou via concurso público após suas primeiras férias não precisa aguardar mais 12 meses para tirar as próximas. Ou seja, então logo ele complete o primeiro período aquisitivo, as próximas férias poderão ser gozadas antes dele completar um novo ciclo aquisitivo de 12 meses. Essa regra não vale para aqueles contratados. Por outro lado, o profissional contratado pode converter 10 dias das suas férias em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Assim ele vende 1/3 das férias e pode tirar 20 dias restantes. Leonardo, e para os professores, o que diz a legislação sobre férias? Para os docentes é um pouco diferente. Eles gozam de 45 dias de férias que podem ser divididos entre 2 períodos, de 15 e 30 dias, ou tirados integralmente. Enquanto as férias de técnicos administrativos devem ser tiradas em momento oportuno, a ser combinado com a chefia imediata, as férias docentes devem sempre priorizar o período de recesso acadêmico. Vale frisar também, Ângelo, que professores cedidos a outros órgãos, deixando de exercer a função docente, passam a ter direito a somente os 30 dias de férias no mesmo regime de parcelamento possível para os outros profissionais administrativos efetivos. Perfeito, Leonardo. E existem outros regimes de férias quando falamos de servidores públicos? Sim, Ângelo, são inclusive chamadas de férias especiais. Tem direito os trabalhadores que lidam com substâncias radioativas ou operam diretamente raio-x. Esses profissionais devem, obrigatoriamente, tirar 20 dias de férias a cada 6 meses. E essas férias não podem ser acumuladas nem parceladas por questão de saúde. Leonardo, ainda sobre férias, uma dúvida que muita gente tem é sobre o impacto do período de férias nos rendimentos do mês e no tempo de aposentadoria. Essa deve ser uma preocupação? De forma alguma, Ângelo, não se deve ter preocupação quanto a isso. As férias são computadas como tempo efetivo de serviço e todo servidor, no mês que tira férias, tem direito a receber mais 1/3 de seu salário. No entanto, se as férias já marcadas e já pagas forem canceladas, esse terço adicional é descontado no salário seguinte. Para evitar esse transtorno, o servidor que precisar mudar o período de férias acordado com a sua chefia imediata pode dar preferência a alterar o período de férias, reagendá-lo e não cancelá-lo. E, aliás, você sabia, Ângelo, que aqui na UERJ o auxílio alimentação não deixa de ser pago no mês de férias. Das verbas de natureza indenizatória, a que deixa de ser recebida durante esse descanso é o auxílio transporte. Servidor que parcela as férias em mais de um intervalo tem o benefício interrompido naquele mês, porém nos seguintes não terá essa verba descontada. Ou seja, Ângelo, se o servidor técnico administrativo pretende tirar 10 dos seus 30 dias de férias em setembro, ele não recebe auxílio transporte no mês inteiro.
Porém, quando marcar os outros 20 dias em fevereiro, por exemplo, não haverá desconto dessa verba. Leonardo, falando em agendamento de férias, como se dá esse processo? O pontapé inicial desse processo, Ângela, é o preenchimento do formulário de marcação de férias do servidor. Está disponível tanto no SEI quanto no site da Superintendência de Gestão de Pessoas da UERJ. Uma vez preenchido e assinado pelo colaborador e pela chefia imediata, esse documento é encaminhado à unidade, que efetuará a marcação diretamente no SIG-RH. Agora, falando em faltas, Leonardo, é possível que faltas não justificadas sejam descontadas das férias? Quais são os pontos de atenção nesse sentido? Não, Ângelo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado não permite que faltas injustificadas sejam descontadas do período de férias a que o trabalhador tenha direito. No entanto, é preciso estar muito atento. As faltas sem justificativa podem impedir a progressão de carreira e também tirar o direito à licença-prêmio. Poderia, por favor, explicar um pouquinho mais sobre o que é essa licença? Claro, Ângelo, vamos lá. A cada 5 anos sem faltas injustificadas e sem advertências, o servidor ganha o direito a 3 meses de licença remunerada, chamada de licença-prêmio. Esse período é parcelável em múltiplos de 30 dias e é acumulativo. Vamos lá, parcelável quer dizer que o servidor não precisa tirar os 3 meses de uma vez só. E cumulativo quer dizer que o trabalhador pode guardar as suas licenças-prêmio para desfrutar, por exemplo, de mais de 3 meses de uma vez. Leonardo, conta mais pra gente sobre como funciona a retificação ou abono de faltas. Ângelo, a falta uma vez justificada, ela é abonada. Esse processo pode ser solicitado pela chefia imediata do servidor, via comunicação interna, ou pelo próprio profissional, via SEI, anexando a documentação necessária para justificar a sua falta, e já estando ciente a sua chefia. A partir da data de ausência, o ideal é que o servidor apresente o atestado que justifica a falta em até 10 dias corridos na sua unidade de trabalho. Caso contrário, depois de 60 dias a contar da data da falta, a avaliação do abono de faltas passa a ser da Superintendência de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional do Estado. Depois de 120 dias corridos da data de ausência, não é mais possível solicitar qualquer retificação de faltas não justificadas. Muito bem, Leonardo. Já que estamos falando de faltas, como se dá o controle de frequência? Vamos lá, Ângelo. Existem 2 documentos importantes nesse processo: a folha e o mapa de frequência. A folha de frequência mensal é um documento que deve ser diariamente preenchido pelo servidor. Ao final do mês, a chefia imediata ratifica essa folha e arquiva na unidade por no mínimo 5 anos. A partir da folha de cada servidor, a unidade elabora até o 2º dia útil do mês seguinte um mapa de frequência mensal, que traz um panorama da presença da equipe. Esse documento é anexado junto às declarações de atendimentos médicos e registro de afastamentos por licença de vários tipos, por doença, gestação, aleitamento, casamento ou por luto, e é entregue ao serviço de frequência do Departamento de Gestão e Acompanhamento Funcional da SGP. Leonardo, já encaminhando para encerrar nossa tão esclarecedora conversa, gostaria de saber qual é a sua orientação para que os servidores evitem problemas com a apuração de suas frequências e quais as consequências em casos de excesso de faltas não justificadas. Então, Ângelo, a dica de ouro é sempre manter a sua folha de frequência atualizada, preenchendo diariamente. Assim, a chefia imediata consegue acompanhar a sua presença e a unidade poderá fazer tranquilamente um mapa de frequência mensal. E eu acredito que tudo transcorrerá sem problemas. Mesmo uma falta injustificada, ou seja, não abonada, pode impactar a progressão de carreira do servidor e a contagem de tempo do período aquisitivo de triênios e licenças-prêmio, por exemplo. Agora, quanto a penalidades, o excesso de faltas não justificadas pode levar à abertura de um inquérito administrativo em que o funcionário responderá por abandono de cargo, em 2 situações. Com 10 faltas injustificadas consecutivas, o profissional é removido da folha de pagamento até a conclusão do inquérito. Com 20 faltas não justificadas, dentro do período de 1 ano, o trabalhador é mantido na folha de pagamento, mas com respectivos descontos também respondendo ao inquérito. Excelente, Leonardo. Eu só tenho a agradecer por toda a sua contribuição aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Ângelo. É sempre uma alegria estar com vocês. Agradeço também a você que nos ouviu. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Direito e Companhia.